Resolvo gravar de última hora. E agora essa rua aqui, barulhenta, do cão. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui. Não vou conseguir gravar isso aqui com essa avenida barulhenta do cão aqui não, mas... Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do... Roda a vinheta. Não, mentira, não tem vinheta. Não temos orçamento para vinheta. Enfim, vamos falar sobre The Killer, ou O Assassino em português. E para mim é como se fosse um comeback mesmo, um retorno do David Fincher. Depois de opiniões minhas impopulares sobre a rede social e a versão que o David Fincher fez do filme original sueco Os Homens que Não Amavam as Mulheres, porque assim, Facebookers, me perdoem, tá bom? Mas vou ficar de fora, tá bom? E no caso da versão dele do filme sueco, é o seguinte, na época a gente teve que tolerar um hype intenso em torno da Rooney Mara. Então assim, gente, por favor, tá bom? Isso só foi se confirmar de fato mesmo, pelo menos na minha opinião, com Entre Mulheres que ela fez agora recentemente, que realmente é algo assim que marcou o ano. Então, sem o magnetismo da Noomi Rapace, não tem o mesmo impacto do original. Só que nessa questão, tanto do David Fincher como da Rooney Mara, tem dois detalhes aí que podem interferir na minha avaliação, na minha visão, que eu não assisti Carol, que foi onde a Rooney Mara era coadjuvante da Cate Blanchett, e não assisti do David Fincher o Mank recentemente, até porque eu nunca assisti Cidadão Kane, então faz muito sentido, eu tenho que assistir os dois. Indo diretamente para o filme, é impressionante como o objetivo principal dele realmente é gerar empatia e simpatia no espectador. Então ele tira alguns minutos ali para fazer isso de forma maestral. E isso se resume em uma citação que Isso mesmo, o personagem não tem nome. Isso meio que já demonstra uma intenção, né, do roteiro. O personagem do assassino cita: "Eu não sou excepcional, sou apenas destoante". E essa é uma citação bem capaz de gerar empatia no espectador, principalmente entre aquelas pessoas comuns que são muito elogiadas, mas no fundo elas se entendem como pessoas comuns mesmo. Elas só têm pensamentos diferentes, mas são comuns. E nos primeiros 30 minutos é assim, o filme ele vai de 0 a 1000 muito rápido. Ele comenta sobre pessoas que foram condenadas erroneamente por testemunho ocular. Ele comenta sobre acumulação capitalista e excesso de açúcar, que vamos combinar que são dois tópicos relevantes. E a gente pode entender que ele brinca também com o descarte de celular e arma de fogo, que são itens de luxo e ou apego hoje em dia, né? E nesses primeiros minutos nós só ficamos com o rosto do assassino mesmo, convivendo ali com ele, e isso realmente cria uma conexão. Então, juntamente com o texto, a direção e a produção de uma forma geral, a gente cria essa conexão de uma forma quase inescapável. E no capítulo 2, essa conexão com o personagem ela fica evidente quando o lado falho dele aparece e nós somos pegos pensando assim, mas por quê? Não é possível. O que nos leva a fazer um estiramento de raciocínio e pensar: existem pessoas que gostam de ver o outro falhar? O quão confortável a gente pode ficar observando alguém falhar? Infelizmente nós sabemos que esse tipo de pessoa existe sim, talvez para poder sentir que as outras pessoas falham tanto quanto ela. E aqui, quando a gente vê toda aquela parafernália e sangue que é comum de filmes policiais e etc.,
espanta a gente um pouco pela forma como a gente se apegou ao personagem na parte inicial. E eu tô aqui com um cabelo, uma roupa diferente, porque há dias atrás eu tentei gravar esse vídeo, mas não tem como. A barulheira de fora e de dentro aqui, quem que aguenta? Não tem como. Eu acho que eu vou chamar o The Killer aqui, pra poder... Ele resolve. Pra vocês terem uma noção do tanto que eu acho relevante falar sobre esse filme, que eu tive que voltar aqui pra poder retomar isso. Eu entendi que eu odeio avenidas, gente, odeio. Então, assim, se você quer sossego, se você vê escrito lá avenida, você corre, não vá nunca, tá? Porque todas as avenidas vão tomar no nariz. Por favor, respira fundo, respira. A conclusão do capítulo 2 é um ultimato de que os criadores te pegaram no lugar e da forma desejados. O capítulo 3 é aquela porção de thriller clássico, filme policial, que também é bom para poder não dar aquela impressão de que o filme está lento, mas a gente pode dizer que o capítulo 3 ele se resume numa sensação de que a sinopse do filme que é divulgada, ela meio que te enganou. Porque esse homem que a gente vê no personagem do Fassbender, ele é como se fosse uma máquina com uma excelente refrigeração. O capítulo 4 ele traz um pensamento que de aleatório ele não tem nada, porque quem acompanha um pouco o mundo do entretenimento fora das telas e olha o pôster do filme, fica na dúvida se o Fassbender ele vai ser tratado como um assassino galã ou não. E nisso, a música dos Smiths, que é do capítulo anterior, a This Charming Man, ela corrobora com essa dúvida. Porém, o personagem do Fassbender nunca é apresentado exatamente assim, e isso culmina numa piada deliciosa sobre o estilo maromba. A sequência de luta aqui me deixou pensando se aquilo foi gravado para evitar uma classificação indicativa de idade maior ou se foi por estilo. Eu prefiro acreditar que foi as duas coisas, porque que sequência, viu? E isso também é um contraponto com a questão de ser maromba ou não, porque como a gente se apegou muito ao personagem, essa sequência de luta, ela fica ainda mais tensa. Adentrando aí o capítulo 5, de cara a gente já tem que pontuar que esse estilo de gravação de foco e desfoque do David Fincher é muito estiloso mesmo. Porém, mais do que tudo, esse capítulo ele vem para te perguntar: Are you a normie? E aí então entra a atriz Tilda Swinton, que eu até tinha esquecido que ela ia entrar, de tanto que o filme é envolvente até esse momento. E eu tinha aquele pensamento quando eu vi que ela estaria no filme, de que quando ela entrasse o filme iria para outro patamar. Isso não acontece, ele fica flat mesmo, como da mesma forma que já estava, mas mantém a qualidade já apresentada, óbvio, né? E aqui, com a entrada desse personagem da Tilda Swinton, a gente fica pensando que se o personagem do Fassbender já apresentou as falhas anteriormente, por que ele fica tão irredutível diante da falha alheia? Seria sentimento? Se sim, então isso quer dizer que nós não temos uma máquina aqui realmente. Por mais que o título do filme seja esse, por mais que a história gire em torno de assassinatos, a gente pode concluir com o final do capítulo 5 que o objetivo o tempo inteiro é fazer uma reflexão sobre a vida e a efemeridade que ela tem. O capítulo 6 é outra porção de filme policial clássico, mas já desacelerando para poder finalizar o filme com uma ambientação primorosa e muito elegante. E para fechar com uma chave que talvez não seria de ouro, talvez seria de chumbo, o epílogo ele vem para te perguntar: você é minoria, maioria, homogêneo ou discordante? E que música maravilhosa no final! Chorei, confesso.